O ano de 1992 guardou uma série de acontecimentos importantes para a história da canoagem slalom, entre eles a volta da modalidade aos Jogos Olímpicos. 2 décadas haviam se passado desde sua única participação na maior competição esportiva do planeta, quando o esporte criado nas regiões montanhosas da Europa esteve nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, em 1972. Para a modalidade permanecer no calendário olímpico nos anos seguintes, e com isso não repetir a aparição isolada nos Jogos de Barcelona, precisaria cativar adeptos pelo mundo. O calendário internacional não realizava campeonatos mundiais todos os anos, como acontece desde o início dos anos 2000. A principal competição da canoagem slalom acontecia somente nos anos ímpares. Também nunca havia sido realizada fora do eixo Europa e América do Norte. Estava definido que o Mundial de 1993 aconteceria na Itália, depois disso, em 1995, na Inglaterra, mas a Federação Internacional de Canoagem sabia que precisaria expandir o número de países praticantes. Para a Olimpíada de Barcelona, 3 foram os atletas que representaram a canoagem slalom do Brasil, todos eles saídos de águas da gloriosa Associação Três-Coroense de Canoagem, a Azteca, que foi fundada em março de 1986 e acompanhou todo esse desenvolvimento. Antes mesmo da participação olímpica, o grupo de jovens que se reunia para treinar na Azteca também inspirava os garotos da cidade. Ainda em 1992, alguns meses antes de Três Coroas ser definida como sede do Mundial de Canoagem para o ano de 1997, havia um menino de 13 anos que ficava na ponte, próximo da Azteca, assistindo os barcos treinarem nas águas do rio que corre ligeiro, que é a tradução do idioma guarani para Rio Paranhana. O garoto decidiu não ficar somente assistindo os treinos escorado em sua bicicleta roxa, grená, bordô ou, como ele gosta de se referir ao lembrar, cor de vinho. Ao decidir que iria para a água começar a remar, ainda sem saber, aquele garoto estava começando a sua trajetória que inevitavelmente seria parte da história da canoagem brasileira e mundial. O irmão mais velho de Cássio Petri, Jarbas, fazia parte do grupo de remadores que no início da década de 90 carregavam os barcos na caçamba da prefeitura para realizarem o deslocamento por água de um trecho a outro do rio Paranhana. Ao praticar a canoagem por hobby, algumas vezes Jarbas levava para a descida de rio do final de semana o seu irmão mais novo. Depois da partida dos barcos pela água, a caçamba seguia por terra, com Cássio na carona, até o local combinado para o encontro. Algumas vezes, por falta de habilidade, outras pelo equipamento precário, os barcos estragavam e danificados não podiam seguir pelo rio até chegar ao ponto combinado. Normalmente, a partida era da Ponte das Ondas, logo após o meio-dia. Jarbas e os amigos chegavam na Ponte dos Gueter no final da tarde, com muitas histórias para contar, além de eventualmente precisarem voltar pelo trajeto para resgatar algum barco que por falta de condições tinha saído da água e esperava pela caçamba na beira da estrada. Os barcos danificados eram consertados no mesmo dia e logo estavam prontos para outra descida. Cássio era uma criança que gostava de embarcações e se divertia com o movimento delas deslizando pela água. Muitas vezes, os barcos que eram feitos de forma artesanal carregavam um boneco de Lego e navegavam pelos córregos da cidade. Às vezes, também na água da chuva que acumulava e corria na beira da rua. As brincadeiras evoluíram e depois de um tempo foi possível navegar em câmeras de caminhão. Cássio e o irmão eram levados para o rio pelo seu pai para brincar nas embarcações em formato de pneu. A realização foi maior quando o garoto ganhou um remo de madeira construído artesanalmente pelo pai. Após os primeiros contatos de Cássio com as embarcações, lembra que o irmão mais velho tinha um barco de modelo surfinho que usava para descer o rio. Além dos barcos, os coletes e capacetes também eram bastante diferentes dos usados hoje. Gostava de educação física, jogava handball, vôlei e caçador, mas era mesmo um bom goleiro. Disputava campeonatos na cidade e alguns regionais, mas o futebol nunca o levou mais longe do que para a cidade de Novo Hamburgo. Ainda vieram outros esportes antes da canoagem:
Bicicleta BMX e skate surgiram em sua vida antes de ir para a água com o pessoal do Boia Cross. Próximo da famosa Ponte Coberta de Três Coroas, onde uma pequena onda se formava, Cássio brincava com boias com um grupo de amigos da sua idade, inspirados pela canoagem. O irmão mais velho não deu continuidade na prática de canoagem. Cássio desceu o rio pela primeira vez em uma boia. Depois faria o mesmo trajeto pelas águas do Paranhana novamente, com seu barco centenas de vezes. Estudava à tarde no Colégio 12 de Maio. Quando terminava a aula, seguia direto para assistir o pessoal que treinava na Azteca. Entrou num barco depois de superar os primeiros convites, que não foram aceitos unicamente pela sua timidez, pois vontade não faltava, e talvez, mesmo sem saber, já havia nascido naquela criança um amor pela canoagem. Seus pais sempre o apoiaram, no início, mais a mãe do que o pai, que via que a canoagem deveria ser igual como foi com seu irmão mais velho, apenas um hobby. Mas o apoio predominou e hoje os pais não querem ver o filho afastado do esporte que proporcionou tantas alegrias e conquistas na vida dele. O orgulho deve ser grande por ver a persistência e a história que o filho construiu na canoagem. No início dos anos 90, era realmente pouco provável que praticar canoagem seria uma boa escolha para o futuro dos filhos. Hoje em dia mesmo, ainda não é fácil construir uma trajetória de uma vida toda dedicada a um esporte, seja ele qual for. O Parque das Laranjeiras estava sendo iniciado e receberia o Mundial de Canoagem de 1997. As descidas de rio já não eram muito praticadas e o pessoal se dedicava ao slalom. Hoje é possível olhar para trás e ver que toda a dedicação e entrega para o que viviam não permitia que uma criança pudesse ter a dimensão do que estava acontecendo para a história do esporte. Já era adolescente quando foi atleta no Mundial de 1997, naquele mesmo rio onde brincava com boias e remos. Agora já pode afirmar, com enorme convicção, de forma que ninguém cogita discordar, que o Mundial de 1997 foi marcante para a história da cidade e da canoagem brasileira e mundial. O primeiro Mundial realizado no Brasil descentralizou a canoagem do eixo Europa e América do Norte. Depois disso, a competição já aconteceu outras 2 vezes em território brasileiro, em 2007 e 2018. Cássio esteve em todas elas. Pouco mais de um mês depois de começar a praticar a canoagem, 3 integrantes da Azteca embarcaram para uma temporada de algumas provas na Europa, que terminaria com a participação nas Olimpíadas de Barcelona, na Espanha. Sua primeira competição internacional da categoria sênior aconteceu em 1995, nos Estados Unidos. Em 1996, 2 etapas da Copa do Mundo estiveram na agenda de Cássio, que participou das provas na Alemanha e na Espanha. Os estudos e o trabalho não permitiram sua participação em outras etapas naquele ano, que foi marcado pela sua primeira e última participação em um Mundial da categoria Júnior, que foi seu primeiro campeonato mundial de canoagem. O próximo seria o Mundial Sênior em Três Coroas. Antes de começar a remar, o trabalho em fábrica de calçados já fazia parte de sua vida, no turno inverso ao horário da escola. Antes disso, foi entregador de jornais na cidade. As decisões que tomou fizeram com que ele logo fosse a notícia que estampava as folhas do impresso onde ele trabalhava. Quando começou na canoagem, em 1992, já era um trabalhador da indústria calçadista. O trabalho em fábrica de calçados logo passou a ser intercalado com os treinos, estudos e competições. A agenda passou a ficar mais apertada a partir de 1993, quando o trabalho se tornou integral, manhã e tarde. A noite era dedicada aos estudos. A paixão pela canoagem era algo que já demandava certa dedicação. Os treinos passaram a ser no intervalo do trabalho, ao meio-dia, também após o turno da tarde, antes da aula à noite. Todos os trajetos nesse período eram feitos em sua bicicleta. Quando perguntado se recorda de quando ganhou sua primeira bicicleta, após um intervalo para buscar na memória, Cássio não resgata a lembrança. Diferente é a reação quando é perguntado se recorda de seu primeiro barco. O sorriso não sai do rosto para contar como se fosse ontem o dia que ganhou sua primeira canoa, de fibra de vidro, que recebeu de seus pais. Um dia, ao chegar em casa, junto com ele chegou um caminhão de uma transportadora. Uma canoa fabricada no próprio estado trouxe a alegria daquele dia.
um sentimento que foi repetido diversas vezes quando entrava com a embarcação na água. Seu primeiro barco era de uma cor que sempre gostou, algo entre roxo, grená, bordeaux, ou como ele gosta de se referir ao lembrar, cor de vinho.